Então, galera, Novo Horizontino aí nesse domingo, pedreira, né? Um time pedreira. Eu sempre digo, aí vai papo de torcedor, né? Não é uma análise técnica nem tática, né? Eu tinha muito mais esperança que a gente avançasse ou vencesse um dos jogos contra o Bahia, né? Por mais que seja um super time, porque olhando um pouco pela mística, né? Aquela mística de Copa, enfim, né? A torcida poderia ajudar. Do que a gente vencer o Novo Horizontino. Não que eu não espere um resultado contra o Novo Horizontino, até porque a gente sempre tem que acreditar. Mas como mística de torcedor, eu até estava mais empolgado contra o Bahia. Agora, claro, tecnicamente o Bahia é infinitamente superior. E por quê? Porque a gente tem muita dificuldade, né, em vencer esses times do interior, lá no interior de São Paulo. Aqui em Belém até que a gente joga razoavelmente bem. Então a gente tem muita dificuldade, a gente já sabe aquele problema de sempre, né? Muitos jogadores contundidos aí, já tem uma lista de 10 jogadores. A gente vai daqui a pouco já passar a escalação, a provável escalação ou as possibilidades de escalação, tá? Paysandu, Novo Horizontino, Paysandu, domingo às 16 horas. Por enquanto, transmissão só da Disney. Às vezes, quando libera para a ESPN, eles avisam em cima da hora, né? Mas, por enquanto, só Disney+, aí a transmissão, tá? Fica aí. Antes, por favor, não se esqueça de se inscrever, já dá o like logo no canal, isso ajuda muito, e se inscreve, a gente está crescendo, o canal tá indo legal. Quanto mais vocês curtirem, comentarem, incentiva isso a gente a fazer o vídeo, tá? Bora lá, antes da gente fazer a escalação, só ver como é que tá a nossa situação, né? Nossa situação aí no Campeonato Brasileiro, claro, não tá nada bem, né? Se a gente vencer, claro que vencer seria ótimo, mas, pessoal, a gente está sem vencer, mas a gente tem que pensar a longo prazo. Vencer seria ótimo, mas o empate também para fins de classificação, para fins de longo prazo, está ótimo. Agora, claro, né, tentar ali administrar e no final tentar ousar alguma coisa, mas a ideia é administrar para trazer um ponto, né? Claro, a gente é torcedor, a gente é passional e tem que ser mesmo, a gente quer que vença, mas se vier com empate não é de todo ruim, não. Então, se vencer, que é o que a gente torce, espera, né? A gente vai para 7 pontos aí, podendo sair da zona da confusão, né? A ideia é sair da zona da confusão, pessoal. Todos os técnicos falam isso. Você tá ali, se você ganhar 2, 3, você já pula lá para brigar pro G4. Ou se não quiser, ou se não for a ideia, não investir em elenco na janela, ficar ali no meio de tabela um pouco mais sossegado para se reorganizar para ano que vem. Mas claro, eu, a depender dos reforços, eu ainda não perdi a esperança de ir lá para cima, não. Claro, isso vai depender muito dos reforços que vão vir na janela. Então, vencendo aqui, ó, a gente, né, tem chance grande de Atlético e Criciúma pelo menos empatar ou perder, né? Atlético, salvo o melhor juízo, já perdeu, né? Jogou contra o Goiás e perdeu. Não, quem jogou contra o Goiás foi a Ferroviária. Então, esses dois aqui poderiam ter chance de perder. Vamos ver com quem a Atlético e Criciúma joga. Ó, Criciúma joga em casa contra o Coritiba, né? Curitiba tá ali perto do G4, então a gente aposta ali pelo menos no empate, né? E o Atlético joga com quem? Atlético, cadê aqui? O Atlético joga, ó, lá na Arena da Baixada, né? Arena da Baixada. Antiga Arena da Baixada, né? A gente não perde o costume de chamar de Arena da Baixada. Então, claro, tentando uma melhor sorte, quem sabe o Paysandu não sai disso para a gente começar a pensar na Série B, né? Olha aí, voltando, quem sabe, para Curuzu contra o Criciúma, que por enquanto é um adversário direto, a gente não possa, no Caldeirão, fazer a reabilitação de vez, né? Olha só, seria lindo. A gente sai da zona da confusão agora e aí lá na Curuzu. Claro, é muito difícil, né, pessoal? E até porque não só a mística, mas o time do Novo Horizontino, assisti Novo Horizontino e Atlético, inclusive, foi lá em Belo Horizonte, né? Jogou fora de casa. Time muito bom, muito bem treinado. Tem o Matheus Friso, né? O cara muito habilidoso. Tem um estrangeiro lá que eu esqueci o nome, porra, o cara. Então fizeram 2 gols assim de toque. Então é um time. É difícil, pessoal. É um time muito difícil. Por isso que a gente não pode descartar aí a possibilidade de um empate, não comemorar o empate. Né? O Novo Horizontino está perto do G4, vencendo, que é o que a gente não espera, provavelmente deve ir para o G4. Mas assim como a gente atrapalhou, lembra que a gente atrapalhou os planos deles na antivéspera, acho que é a penúltima rodada da Série B, que a gente foi lá e aprontou o empate para eles. Então, assim como eles é um time encardido para a gente também é para eles, né? A gente está atravessado lá, eles estavam com a classificação na mão, era só ganhar o Paysandu, e o Paysandu já estava fora da zona, já classifica, já fora do risco de rebaixamento, a gente foi lá e empatou. Então, a gente também incomoda eles. Então,
Bora lá, vamos para ver como é que o Paysandu vem possivelmente, né? Isso não quer dizer que está escalado, mas que possivelmente o Paysandu poderá estar escalado, né? Muito difícil, uma tarefa bem difícil para o Luizinho, como eu falei, 10 desfalques, então 10 desfalques é uma tarefa bem difícil. A gente teria, claro, no gol não tem muito o que mudar, né? Matheus Nogueira que, apesar daquele apagão lá contra o Goiás, vem fazendo boas defesas, né? E a gente espera, né, pessoal? A gente torce como torcedor que ele se reabilite, venha se reabilitando, que tem um contrato com o Paysandu de 3 anos, né? Além de a gente querer a vitória, é um ativo do clube, né? O miolo de zaga, penso que deve manter Luan Freitas e Maurício, porque Novilho e Luan Freitas estão voltando de contusão, então, né, salvo o melhor juízo, o Novilho nem viajou, então, desculpa, Luan Freitas não, o Quintana tá voltando de contusão, então tá meia boca, nem sequer entrou contra o Bahia. Aí vem aqui a direita, ó, pessoal, o grande problema do lateral direito. O que o Heverson está fazendo aqui sendo da esquerda? A gente vai tentar escalar o time quadrado, depois a gente vê as compensações, tá? Por que quadrado? Porque como a gente não tem, provavelmente, o Edilson já tá fora e o Brian vai ser avaliado em cima da hora, mas provavelmente fora, então a gente tá sem lateral direito. Qual é o mais óbvio quadrado? Que ele coloque o lateral esquerdo na direita, né? E aqui na esquerda permanece o PK. Isso aqui, depois a gente vai pensar em como que ele pode misturar isso aqui. No miolo de zaga, o Dudu Vieira tá voltando, mas eu queria que, como ele tá voltando, talvez ele mantenha Vilela e André Lima. Se ele quiser botar o Dudu Vieira, provavelmente vai ser o Dudu Vieira de primeiro volante e o Vilela de segundo volante. Ele gosta muito do Vilela de segundo volante, porque o Vilela chega na área e chuta, né? Inclusive, um grande mérito do Vilela, o único cara que chuta de fora. Até o Matheus Vargas, que é bom de chute de fora, parou de chutar. Tinha o Giovani, mas a gente já sabe que o Giovani não deu certo. Então o Vilela é efetivamente o único cara que chuta de fora da área. Tem o Matheus Vargas, né, o nosso, entre aspas, único 10, né? Ainda mais indo embora agora o Giovani, nosso único 10. Marlon tá machucado e quando estava bem não estava rendendo. Pela direita o Rossi, né? Vamos torcer que o Rossi volte aí com força total, ficou uma semana descansando. E pela esquerda, sem o Benítez, que é que eu acho que ele deve manter? Ele deve manter o Marcelinho, né? Porque entrou bem contra o Goiás, contra o Bahia foi um dos poucos que lutou, né? Ele tenta, então, enfim, é um cara que tá aí na zona da degola para ser dispensado. Quem sabe, né? Agora vem o papo de torcedor. Quem sabe ele não arrebenta esse jogo, faz 2 gols e fica aí e acaba não sendo dispensado, né? Isso provavelmente Marcelinho. Claro, eu tô contando que o Borassi, que em tese é o titular dessa posição, e eu nem sei se o Borassi vai ser agora com o Benítez entrando nas graças do Luizinho. Se o Borassi, que está voltando de contusão, ele e o Dudu Vieira que viajaram e se integraram ao time após Salvador, se o Borassi não tiver plenas condições, que eu creio, né, raramente um técnico ele gosta de botar um jogador voltando assim de contusão, ou o Borassi ou o Marcelinho. E no comando de ataque, o único que a gente tem, né? Nicolas, que está devendo muito. Claro, a gente não vai deixar de criticar, está devendo muito, ele pega na bola, ele cai, se atrapalha. Mas como aqui é papo de torcedor, o que a gente torce? Esse jogo ele arrebenta e faz 2 gols. É o que a gente sempre, a cada jogo a gente sempre espera, né? Sem largar de mão, sem perder de mão, que houve que claramente ele está devendo, né? E devendo muito. Certo, meus amigos? Penso que deva ser esse aí, digamos assim, o time quadrado. Agora, o que ele pode fazer para misturar se ele não improvisar o lateral esquerdo na direita? Ele pode, por exemplo, botar um outro cabeça de área, lembrando que o Martinez está contundido, então ele pode botar o Dudu Vieira, né, para povoar um pouco mais aqui, tentar fazer 3 zagueiros, ele pode fazer isso, aí fica meio que Marcelinho e Rossi de ala, né? Pode ser isso, então ele bota mais um cabeça de área aqui, joga com basicamente 3 zagueiros, formando PK, Maurício, Luan Freitas, Saco Heverson e bota mais um cabeça de área, formando aqui, povoando mais um meio, e deixa Rossi, Marcelinho ou Borassi como uma espécie de ala, né? E aí a gente vai ficar um pouco capenga para a direita, porque o PK mal ou bem sabe sair um pouquinho pela esquerda. Beleza, meus amigos? Então, me parece que esse pode ser aí o time do Papão. Não se esquece, por favor, gente, isso é muito importante. Dá o like aí, já dá o like no canal, se inscreve no canal, porque toda semana a gente tem pré e pós-jogo, certo? Forte abraço e até a próxima.